Boa noite, meus amados irmãos e irmãs queridas. Estamos felizes nos encontrando neste mundo novo para a gente, da internet, das multiconexões, mas é o meio de graça que Deus tem nos dado para nos encontrarmos e mantermos a comunhão uns com os outros. Estamos felizes porque mesmo em meio a estes dias difíceis aos quais nós temos vivido, o Senhor tem provido fé, o Senhor tem provido força, o Senhor tem provido a coragem para podermos seguir nesta nossa jornada. Eu quero convidar você nesse instante a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos buscar o Senhor em oração. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, vamos dar início ao nosso estudo com uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos porque a tua graça, ela é melhor do que a vida. Porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e quando nós estamos fracos, debilitados, fica muito claro e evidente o quanto dependemos de ti. Ó Pai querido, e como é bom depender de ti, porque tu és o Pai amoroso, que cuida, que sustenta, que não nega ao Filho aquilo que lhe é bom. Porque somente tu tens, ó Deus, as palavras de vida eterna. Não temos a quem mais recorrer. Obrigado, Pai querido, porque neste momento o Senhor nos reúne. Irmãos espalhados, ó Pai, por muitos lugares, em suas casas, mas unidos pelo teu amor, ó Pai, e pelo desejo de compreendermos a tua verdade, de entendermos a tua palavra, com o único objetivo de sermos mais parecidos com Jesus, de termos o nosso caráter moldado conforme a tua boa vontade. Por isso, ó Pai querido, neste momento que seguirá, queremos clamar ao poder do teu Santo Espírito, que ele nos conduza a todo o entendimento, que ele abra nossa mente para receber a voz que vem do Senhor, ó Pai querido. Fala conosco nesse instante. Tem misericórdia de nós, é a oração que nós fazemos, ó Pai, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, tendo como um tema base desse nosso estudo, sendo igreja em tempos de caos. De fato, são tempos muito difíceis para todos nós. Especialmente nossa igreja, neste momento de pandemia, tem sofrido bastante com a ausência dos irmãos, com essa privação da comunhão física. Para nós brasileiros que gostamos tanto de abraçar, de tocar, de falar, de nos ver, é muito desafiador. Mas temos sofrido também com algumas perdas importantes. Nossa igreja já tivemos uma querida irmã, a qual o Senhor chamou, foi acometida dessa terrível doença. Outros irmãos que estão lutando contra também esta enfermidade, os quais são alvo das nossas orações, intercessões. Temos também a crise econômica que já vem atacando alguns irmãos da nossa igreja, muitos queridos nossos. Enfim, queridos, são tempos muito difíceis. São de fato tempos em que nós precisamos dar provas de que somos igreja. Não importa se estamos vivendo momentos de calmaria ou se o momento ele é um aparente caos. E hoje nós vamos olhar para o versículo 19 e até o versículo 30 de Filipenses capítulo 2, cuja nossa temática será sendo igreja em tempos de caos, juntos na jornada. Eu convido aos amados que abram as suas Bíblias nesse texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E eu vou fazer, meus irmãos, a leitura do versículo 19 até o versículo 30. Peço atenção aos amados da palavra de Deus, que ela vai nos dizer assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam
o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Clamamos humildemente, ó Pai, que nos dê a compreender as tuas verdades. É a oração que fazemos nesse instante, e a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Sendo igreja em tempos de caos, juntos na jornada. Meus irmãos, nós estamos juntos na jornada de batalhar pelo Evangelho, de viver aquilo que cremos. E ao preparar esse estudo, eu lembrei da história de um homem muito interessante, um cristão também, chamado Donald Thomas Doss. Talvez pelo nome você não lembre, mas talvez se você ouvir o nome Soldado Doss, você pode lembrar. Este soldado, ele era uma pessoa que não tinha assim um grande porte físico. Ele estava talvez mais para o Capitão América, né, quando no filme ele ainda está sem receber ali os poderes, do que para alguém mais forte. Este era o Soldado Doss, alguém que você olhava e talvez não daria tanto crédito. Mas a situação deste soldado piorou um pouco mais quando ele deliberadamente negou-se a pegar em armas. Negou-se a matar outras pessoas e o fez isso por conta da fé que professava. Eu não entro aqui na discussão se é lícito ou não um cristão entrar numa guerra e talvez por conta da guerra tirar a vida de outra pessoa. Mas eu quero me ater à postura que este soldado teve, que era algo completamente inusitado para uma guerra, algo completamente inusitado para um soldado de infantaria dos Estados Unidos. Então, no seu treinamento, enfim, quando enviado ao campo de batalha, Doss, o soldado, ele tornou-se um socorrista. E o objetivo dele era justamente salvar aqueles que eram abatidos, levar ali o socorro. Mas o que chama muita atenção, e o filme que eu recomendo que você veja, caso você não tenha visto, Até o Último Homem, conta a história deste soldado de um fato que foi marcante. Este homem, ele salvou sozinho a vida de 75 outros homens, quando ele tirava esses soldados feridos de um local e com bastante dificuldade levava para outro local. E uma grande lição que eu tirei da história de Doss e que eu vejo aqui também nesse texto de Filipenses é que justamente não se vence uma guerra sozinho, ou melhor, não se está sozinho na jornada. Doss estava ali sendo um instrumento de Deus utilizado para que outras pessoas pudessem ser salvas. E as pessoas que estavam ali também combatendo, de alguma forma estavam salvando outras pessoas. Eu queria que você entendesse que nenhuma guerra
ela foi vencida ou será vencida sozinha. A única guerra que foi vencida sozinha foi a guerra da cruz. Tirando essa, nenhuma outra é vencida sozinha. Se talvez você goste de super-heróis, nem mesmo os super-heróis vencem tudo sozinhos. Diz aí os filmes da Marvel, né, Guerra Infinita e tantos outros, que se junta aquele monte de heróis para conseguir chegar a um bom resultado no final. Mas a única guerra que verdadeiramente foi vencida sozinha, ela foi vencida na cruz. E nós estamos trabalhando, lutando juntos na jornada, vencendo as batalhas de cada dia. E quando nós olhamos aqui para o texto de Paulo, que talvez pudesse ser alçado aos nossos olhos como o super apóstolo, o super crente, embora ele mesmo diga que ele é o menorzinho de todos, né? E ele diga, olha, eu persegui a Cristo, não sou digno de Cristo. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos a história deste homem, a influência deste homem, as cartas que ele escreveu, por tudo aquilo que ele passou, pode nos vir à mente quase que um super crente, alguém que não precisava de nada. Mas não é bem assim. E justamente quando nós vemos o contexto de Filipenses, uma grande cidade, na época de Paulo, cidade que tinha ali uma grande influência romana, cidade onde estavam ali os veteranos de guerra, e ali Paulo planta uma igreja, e esta igreja, ela se preocupa com a vida de Paulo, e ela vai mandar informações para Paulo das dificuldades que eles estão passando. E aí nós temos um primeiro ator importante aqui em Paulo, aqui do versículo 19 até o versículo 30, ele faz questão de exaltar, que é justamente um homem chamado Epafrodito. Epafrodito, ele foi um mensageiro que veio de Filipos entregar a Paulo justamente as necessidades daquela cidade. Ele veio como mensageiro falar das dificuldades, mas ele também veio como um instrumento trazer os donativos. Mais à frente, na carta de Paulo, há um trecho em que Paulo agradece aos mantimentos, a ajuda financeira que a cidade de Filipos deu. Mas aqui Paulo está se referenciando a este homem Epafrodito justamente como alguém que tem esta ação de ir socorrê-lo, né? Trazendo informações sobre as suas ovelhas ali na cidade de Filipos. Afinal, Paulo foi o pastor que plantou aquela igreja e tinha um enorme carinho por aqueles irmãos. E também este Epafrodito, ser humano como eu e você, era alguém que foi auxiliar o trabalho de Paulo, levando os suprimentos financeiros para cuidar. Paulo lembra deste homem. Por quê? Porque Paulo não está sozinho na jornada. Ele caminha com outras pessoas e outras pessoas em meio a um momento de caos. Lembre-se, Paulo ele está preso na cidade de Roma, privado do direito de ir e vir, prestes a ser julgado, mas ele não está sozinho. E este irmão Epafrodito, é interessante que Paulo ainda dá uma qualidade a ele, como que o chamando de meu irmão. Está lá no versículo 25. Necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Ele considerava bastante este homem. Para você chamar alguém de irmão, você precisa ter intimidade, você precisa ter história, você precisa caminhar com essa pessoa. E a ideia da palavra irmão aqui é mais do que talvez na cultura brasileira você cumprimenta alguém de longe e fala, ô meu irmão, tudo bem? Não é bem assim, era de fato alguém com que ele já tinha tido uma convivência. Tanto é que ainda o versículo 25 fala que este Epafrodito, ele era como o seu cooperador e companheiro. E talvez a gente pense, bom, alguém que estava lá naquele culto de domingo, né, que estava ali no final do culto, abraçando, é um cooperador, né, ou nas igrejas, né, nós temos o costume de fazer almoços comunitários, ou ir de casa em casa e levar ali uma comidinha, mas não é deste tipo de cooperação e deste tipo de companhia que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, cooperador e companheiro de lutas.
de lutas. Ou seja, Epafrodito é alguém que viu, que participou daquela plantação da igreja em Filipos, é alguém que conhece a história de Paulo e que certamente já experimentou das lutas justamente para seguir como igreja em meio ao caos. Lembremos aqui, queridos, que a igreja, ela nunca teve uma plenitude no sentido de todos cooperaram, né? Como que todos concordam com as teses da igreja, assim como hoje, quando nós nos posicionamos contra o aborto, há pessoas que são contra nós, quando nós defendemos valores familiares e definimos o que é certo e o que é errado, segundo a lente bíblica, as pessoas se revoltam conosco. Também era assim nos tempos de Paulo. Também era assim junto com Epafrodito. E nós estamos diante deste homem que Paulo faz questão de mencionar, que era o mensageiro que ia de Filipos até Roma, onde estava Paulo, para levar a mensagem, para levar auxílio, mas também era como que um irmão, que era um cooperador, um companheiro da luta de Paulo. E ele quer, inclusive, deixar claro parte desta luta que este irmão sofreu, que está lá no versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Neste ser igreja em meio ao caos é caminhar junto na jornada, não importa o preço que se precise pagar. E Epafrodito pagou um preço muito alto, muito alto. Ele quase morreu, é isso que o apóstolo Paulo diz. Nós não temos aqui exatamente os detalhes em que isto aconteceu, mas a narrativa que Paulo aqui expressa aos seus irmãos em Filipos era uma preocupação porque esta informação havia chegado à cidade de Filipos. Com certeza não tão ágil como hoje, né, através de um FaceTime, de um e-mail, de um WhatsApp, mas através de outras cartas. Era comum naquela época, chegou-se a notícia de que Epafrodito estava bastante ruim. E é por isso que agora Paulo deseja enviar Epafrodito de volta para a cidade de Filipos, não apenas para levar as notícias do próprio apóstolo Paulo, levando ele, mas para que os irmãos vissem aquilo que Deus havia feito na vida do nosso irmão Epafrodito, que agora ele está bom. Versículo 27, com efeito, adoeceu mortalmente, falando de Epafrodito. Contudo, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Na jornada, nós somos alvos e somos muitas vezes alvejados por fazer aquilo que é certo, algumas vezes ultrajados até. É interessante que quando a gente olha para esse pedacinho da história de Epafrodito, nós lidamos com a realidade. E a realidade é justamente que todos nós que estamos na jornada, na fé, nós estamos sujeitos às intempéries deste mundo. Aqui no caso, ele foi acometido de uma doença. Interessante que não foi feito nenhum milagre, né, para que Epafrodito ele ficasse bom. Assim como acontece com Timóteo, posteriormente na carta que Paulo escreve, também não foi feito nenhum milagre específico para ele, mas Paulo recomenda que ele tome vinho forte, que era uma maneira que se tinha ali de medicar para as dores do estômago. Então, nós estamos diante de um homem como eu e você. Um ser humano que está disposto a entregar a sua vida pela causa de Cristo, que sai da sua casa, sai da sua estrutura confortável ali e vai por uma outra cidade levar uma mensagem a Paulo, levar um donativo a Paulo. Por quê? Porque acredita no ministério de Paulo, e o ministério de Paulo é pregar outras igrejas, falar de Cristo aonde quer que ele esteja, como ele mesmo diz, em tempo e fora de tempo. E neste ministério ele acaba sofrendo uma grande enfermidade, quase morre, mas isso não para o trabalho. Nós estamos, queridos, em tempos de Covid, e o medo ele tem assolado as nossas portas. E não há nenhum problema com o medo, somos humanos. Somos humanos. E nós estamos vendo pessoas partindo, pessoas sofrendo. Esta semana, de maneira especial, vimos ultrapassar os mais de 10 mil mortos, mais de 10 mil famílias que sofrem, que choram a perda dos seus entes queridos. Só que nós não estamos sozinhos nessa jornada, lembre-se disso. O vírus
A enfermidade, a dificuldade, o caos econômico não são suficientes para parar as ações da igreja. Lembre-se que certa feita foi dito que as portas do inferno não prevalecer contra nós. As portas da igreja, elas serão abertas e a igreja ela vai continuar pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. Em tempos de Covid, como agora nós estamos vivendo, em tempos de caos econômico e em tempos de muita confusão, como em tempos de paz também. Mas Paulo não apenas deu aqui o exemplo deste amado irmão Epafrodito. Ele inicia nesse trecho falando de Timóteo, que era alguém em quem ele tinha muita estima. Alguém em que ele diz que este homem ele tem um caráter aprovado. Este homem, Timóteo, que ele chama de filho na fé, versículo 22. Vocês conhecem que ele tem um caráter aprovado, por quê? Porque serviu comigo no Evangelho, junto comigo numa relação, e Paulo trata aqui de maneira muito bonita, né, como de uma relação filial. Paulo pai, Timóteo filho, e o filho imitando e seguindo os caminhos do pai. E o amor de Paulo pelos seus queridos irmãos em Filipos era tão grande que o objetivo dele era enviar Timóteo justamente para que ele fosse até a cidade de Filipos, levar ali as notícias, saber dos filipenses. Lembre, Timóteo era um pastor. E se há algo que agrada os pastores é pastorear a sua igreja presencialmente. E quando você não pode, você envia os seus presbíteros, os seus pastores. E era quase como que Paulo enviando um pastor auxiliar, justamente para saber do que estava acontecendo ali com os filipenses, para tomar conhecimento da situação. Só que mais do que isso, o desejo de Paulo, que ele expressa aqui no comecinho do versículo, é que ele cuidará dos interesses dos filipenses. E ele faz aqui até um trocadilho ali no finalzinho do versículo 20. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Ou seja, Paulo tinha certeza que enviando Timóteo não ia se perder na jornada. Ele não ia deturpar o seu caminho, mas ele ia lá justamente para cuidar das necessidades dos irmãos em Filipos. E aqui ele faz um trocadilho. Versículo 21, pois todos eles, a respeito de outros, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, ele confia que Timóteo vai buscar cuidar dos filipenses justamente segundo os interesses de Cristo Jesus. E isto, meus irmãos, é estar junto na jornada. É se acaso eu estou impedido de ir até um lugar fazer algo, porque o momento é um momento de um caos em que eu não consigo me locomover, talvez você não consiga sair, esteja acamado e tenha alguma dificuldade. Lembre-se, há irmãos que militam junto nessa jornada. Se Paulo não pode ir, ele conta com outro irmão que pode ir e que está junto nessa jornada. Olha que interessante, aqui neste recorte da história de Paulo, olhando para a cidade de Filipos, nós estamos diante de 3 atores que se movem conjuntamente de uma maneira sinérgica para que o interesse de Cristo ele seja feito, para que a vontade de Deus ela seja de fato cumprida. Isso é tão bonito que ele vai terminar esse trecho dizendo, olha, honrai homens como esses. Recebam-os bem. Honrai homens como esses, lá no versículo 30. Eles que chegou a ele, falando agora a respeito de Epafrodito, às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro comigo. É muito bonito isso, meus irmãos. Versículo 29, recebei, pois, com alegria no Senhor. Honrai a estes homens, lá no versículo 29, e honrai sempre. Assim são os irmãos que são igreja em tempos de caos e que estão juntos nas jornadas.
não é simplesmente Paulo dando ordens como se fosse um chefe. A preocupação com os seus amados irmãos na cidade de Filipos, a preocupação com os seus pares de ministérios, os seus colaboradores na jornada cristã, porque o grande objetivo é que Cristo seja pregado. E talvez valha a pena se perguntar: puxa, que estratégia interessante. Será que esta é uma estratégia nova que o apóstolo Paulo ele está empreendendo? O apóstolo Paulo foi um grande visionário, ele começou a lidar com outras pessoas justamente para que a vontade de Deus fosse estabelecida? Será? Lembre-se, apenas uma guerra foi vencida sozinha, que foi aquela travada na cruz. Nós estamos batalhando as batalhas, as lutas que o Senhor tem nos dado. Mas desde Gênesis, essas lutas, elas não são travadas sozinhas. É interessante que Gênesis 2:18, quando nem pecado havia no mundo, ainda ali Deus já havia estabelecido uma mulher que fosse idônea. Né? Gênesis 2:18, então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, falando a respeito de Eva. Então, desde o princípio, nós temos uma ordem para viver esta jornada que nos é dada de uma forma relacional, ou seja, juntos. Isso aconteceu antes de haver o caos, antes do pecado entrar no mundo. Mas depois que o pecado entra no mundo, também nós vemos sempre elementos, irmãos que se unem para fazer a vontade do Pai. Foi assim com Noé não fez a arca sozinho, foi assim com os pais da fé. É interessante os pais da igreja, Abraão, Isaac e Jacó. E assim vai seguindo toda a história, sempre irmãos que trabalham orientados por Deus, que são conduzidos por Deus para juntos trabalharem na obra do Senhor. E o autor de Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 9 a 12, ele explica por que esta tática, esta forma de trabalhar que Deus estabeleceu. Olha que coisa linda, versículo 9 de Eclesiastes 4. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que coisa linda, meus irmãos. Eu quero lembrar a você não está sozinho nessa jornada. Eu sei que os tempos são muito pesados, muito difíceis. Estamos chorando, estamos sofrendo, temos tido problemas como nunca vivemos antes, pelo menos desde que eu me entendo por gente. Não há algo que se compare ao que estamos vivendo, contudo você não está sozinho. O próprio Senhor, que tem o plano bom, perfeito e agradável, ele coloca pessoas junto a você. E ainda que talvez não fisicamente, como nós estamos conectados agora, fazendo uso desses meios digitais. Possivelmente você tem um celular, um computador, você tem formas de conversar. E o mais importante, a igreja ela é composta por pessoas, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos que se cuidam mutuamente, que vivem o evangelho na prática, que provam a sua fé por meio das obras. E não há obra maior do que sustentar ao outro irmão. Então é verdade que já foi dito: não deixai-vos de vos congregar, como é costume de alguns, quanto mais façai admoestações uns aos outros,
Cuidem uns dos outros, exortem uns dos outros, e congregar, queridos, não é apenas o ato de nós irmos ali na igreja fisicamente nas quatro paredes. Não, congregar é o que nós estamos fazendo, conversando, dialogando, é pegar o telefone, conversar com o irmão, é se interessar por ele, é se você está num dia muito pesado, você mandar uma mensagem no WhatsApp, querido, ore por mim, hoje está muito difícil, é você abrir a palavra do Senhor e ler essa palavra para alguém que está sofrendo, é nós nos estimularmos mutuamente, justamente no crescimento da palavra de Deus. Lembre, no começo da igreja era assim, eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão de casa em casa. Eu sei que agora não dá para a gente partir o pão de casa em casa, mas aguenta mais um pouco que a gente vai partir o pão de casa em casa. Mas você pode partir e abrir o seu coração, você pode ligar para o seu irmão, você pode orar por ele. E isto não é algo novo, mas é algo extremamente necessário. Isso se repetiu na missão dos 70, quando eles iam de 2 em 2. Isso aconteceu com a escolha dos apóstolos, que não era um apóstolo só, mas era um colegiado, eram 2. O próprio apóstolo Paulo, quando inicia sua viagem, ele não vai sozinho. E a Bíblia está repleta de exemplos de que, sendo igreja em meio ao caos, é seguir juntos na jornada que nos foi dada. Sendo assim, eu quero que você lembre, amado irmão, que nós nunca estamos sozinhos na jornada. Abra bem os seus olhos, olhe ao seu redor. Se talvez fisicamente você estiver sozinho, olhe ali os seus contatos. Você encontrará um irmão que vai poder lhe ajudar nessa jornada. Não deixe de vos congregar, ainda que fisicamente não é possível. Outra questão, e talvez a mais importante de todas, o Senhor, Ele está sempre conosco. Mateus 28, de 19 ao 20, quando na ordenança para irem desenvolver a jornada de pregar o Evangelho, jornada esta que é nossa, o Senhor disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E presta atenção nisso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido irmão, querida irmã, você não está sozinha. Você nunca está sozinho. O Senhor, Ele está conosco em todo instante. Vamos orar? Senhor Deus, como é confortador saber que nós não estamos sozinhos nesta jornada. Ó Pai querido, ainda que estejamos vivendo um tempo de caos, ou de um aparente caos, em que os nossos olhos humanos não são capazes de ver solução, quando somos atacados pelas notícias que nos flagelam o coração, quando nós temos parentes queridos que partiram ou que estão acometidos de doenças, quando nós olhamos para a economia derretendo, quando nós olhamos para o desacordo político que há no meio da nossa nação, muitas vezes irmãos discutindo por coisas fúteis. Ó Pai querido, como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que o caos ele não subsiste, ó Pai, mas que o Senhor é quem governa toda a história. E este momento da história que nós estamos vivendo é para provar aqueles que lhe servem, é para fortalecer a fé dos que te amam, é para que seja um tempo oportuno para pregarmos a esperança e a salvação que há em Ti, na certeza de que nunca, jamais estamos sozinhos. Obrigado, Pai querido, porque naquela cruz sozinho o Senhor venceu e garantiu a eternidade, ó Pai, que teremos contigo. Obrigado, ó Pai querido, porque essas nossas lutas, elas são passageiras e que as dificuldades do tempo presente, eles não hão de se igualar, ó Pai,
com a beleza da graça futura. Obrigado, ó Pai querido, porque cada dia em que nós caminhamos é um dia mais perto do Senhor. E até lá, ó Pai, não nos deixe esquecer que o Senhor está conosco todos os dias. Por isso nós podemos seguir, sendo igreja em meio ao caos, na certeza, ó Pai, que estamos juntos nesta jornada. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.